Esta obra foi integrada, teve o apoio da Câmara Municipal de Caxias e também da Câmara de Cantanhede e foi integrada na programação complementar da exposição que temos patente aqui no museu sobre Carlos de Oliveira. Agradecer também ao professor Oswaldo Silvestre, que vai proceder então à apresentação do livro e dizer também que está disponível para, caso haja interesse a seguir, se fazer uma visita guiada à exposição. Muito obrigada. Eu acho que eu posso me limitar a fazer os agradecimentos da praxe, agradecer portanto, ao museu, agradecer ao professor Oswaldo Silvestre por ter aceitado fazer a apresentação do livro. Eu não tenho nenhum texto preparado da apresentação do livro, é uma vantagem nestas sessões, o autor fica um bocadinho por detrás da pessoa que vai fazer a apresentação. Estarei à vossa disposição depois, acho que se calhar é o melhor modelo para responder portanto, às vossas perguntas, para eventualmente, se acharem que faz sentido, podemos ter uma pequena conversa em torno deste objeto que aqui está, não é? Que suponho que podem portanto, adquirir ali no balcão de entrada. O livro, como sabem, com certeza chama-se Escrito com Cal e com Luz. Deixem-me só contar uma pequena história, porque pode servir de introdução, que é a questão do título. Este título surgiu muito cedo, desde o momento em que eu decidi fazer este trabalho, e manteve-se durante os 3 anos, não é? Portanto, eu comecei a fazer este trabalho sobre o Carlos de Oliveira, no início de 2015, portanto não nos chegou a 3 anos, mas estamos praticamente a fazer 3 anos, desde que comecei a trabalhar esta temática da poética do Carlos de Oliveira, e depois me decidi, portanto, no fundo, fazer um trabalho fotográfico a partir da poética do Carlos de Oliveira. E houve, nomeadamente, por exemplo, a Rosa Maria Martelo, que escreve um pequeno texto para o livro. Ela sugeriu-me que eu mudasse o título. Queria que eu simplificasse o título, achava que o título era muito palabroso, por assim dizer. Portanto, sugeriu, por exemplo, que fosse com cal e luz, não escrito com cal e com luz. E eu resisti a isso, inicialmente de uma forma um bocadinho sem perceber muito bem porquê, para além das razões afetivas, tipo quando arranja um título muito cedo, depois aquele título aparece agarrado ao trabalho que o tipo está a fazer, então, acaba por criar ali uma relação afetiva com o próprio título, mas depois percebi que o título tinha razão de ser, não é? Por um lado, o facto de repetir a preposição com cal e com luz não é a mesma coisa que dizer com cal e luz, porque de alguma maneira com cal e luz dá a ideia que é com as duas coisas juntas, não é? E com cal e com luz dá a ideia que de facto é com as duas coisas, mas é com uma coisa de cada vez, não é? E por outro lado, a ideia do escrito também para mim era importante, aliás ela surgia que em vez de ser, seria com cal e com luz, com cal e luz, aliás, com cal e luz, e em vez de, portanto, metia a escrita a seguir, portanto, em vez de ser um ensaio fotográfico sobre o poeta de Carlos de Oliveira, seria um ensaio fotográfico sobre a escrita, então deixava de aparecer a necessidade da escrita no título. Mas, para mim, este escrito também é importante, porque quando eu falo no escrito com cal e com luz, estou a falar deste próprio livro, não é? Eu encaro este livro como uma forma de escrita. Portanto, este livro é uma escrita, portanto, é escrito com cal e com luz, e aquilo que é escrito com cal e com luz é este próprio livro. Com a luz, parece-me que é óbvio, não é? Portanto, a luz é um pouco o material de escrita da fotografia. E com cal, porque a cal é um bocado a matéria que está na base de toda a poética do Carlos de Oliveira, pelo menos naquilo que eu vi dessa poética, e a cal aparece praticamente no livro do princípio ao fim, não é? Desde o forno de cal, que está aqui na capa, não é? Isto é uma fotografia de um forno de cal, dos poucos que sobrevivem e que continuam a elaborar, não é? Grande parte deles, portanto, estes fornos tradicionais desapareceram, e depois aparecem, a ideia da cal aparece muitas vezes ao longo do livro, em vários
em vários ciclos, desde os ciclos ligados à pedra e à cal, não é? em que o forno está incluído, até às próprias casas de Aranda, não é? Que eram construídas com aqueles tijolos em que a cal era um elemento, portanto, de construção da casa. Portanto, eu vou-me calar de imediato, falei só do título, dando se calhar uma possibilidade do professor Osvaldo também falar sobre isso. Hoje é ele, portanto, o protagonista. Eu poderia seguir como... Mas não se vai calar porque eu tenho uma pergunta prévia e depois é que calar-se um bocadinho. Mas a questão, a pergunta prévia é, já percebemos, com cal e com luz, de facto, com cal e luz também tinha uma cacofonia. Cal e luz não ficava muito bem. Mas porquê o Carlos de Oliveira? Essa é a questão. Porquê o Carlos de Oliveira? Há razões que foram um bocadinho circunstanciais, não é? Que aconteceram. Aliás, como quase tudo na minha vida, pelo menos no que diz respeito à fotografia, não foi muito planeado, portanto aconteceu. E posso falar dessa parte. Eu desde há uns anos, esta parte, eu tenho, por isso é que eu disse que não sou doutor, eu tenho formação académica na engenharia, sou engenheiro das telecomunicações. Tenho uma ligação à fotografia desde há muitos anos. Também há alguma ligação a alguma escrita, portanto tenho tido necessidade de acompanhar a imagem com palavra escrita e desde há uns anos esta parte decidi inscrever-me em cadeiras da Faculdade de Letras. E uma das cadeiras que fiz há 3 anos, precisamente foi aí que surgiu este trabalho, foi a cadeira da professora Rosa Maria Martelo, que em princípio até poderia estar aqui hoje, mas que tinha já outros compromissos para esta data, que é uma cadeira que se chama Literatura Portuguesa Contemporânea, que percorre, portanto, a literatura portuguesa desde a década de 40 até aos anos atuais, não é? E em que o primeiro módulo é sobre o neorrealismo e muito centrado no Carlos Oliveira. Na altura, portanto, como acontece muitas vezes nas cadeiras da Faculdade de Letras, são sugeridos trabalhos, não é? Eu um pouco antes até de perceber o que é que iria ser o trabalho, imediatamente comecei a trabalhar a poesia do Carlos Oliveira. Depois apercebi-me que aquilo que ela pedia de bom trabalho era um pequeno artigo de 3 páginas sobre um poema do Carlos Oliveira. Eu, entretanto, já tinha escrito para 20 ou 30, portanto, relacionado com o neorrealismo e a fotografia e o Carlos Oliveira, não é? Que, aliás, depois deu lugar a outras coisas. Por exemplo, eu estive aqui nesta sala o ano passado com um artigo no Congresso do Mário Dionísio, com um artigo sobre a relação entre os neorrealistas e, em particular, o Mário Dionísio e a fotografia, precisamente. Portanto, as coisas vão aparecendo assim um bocadinho como cerejas, não é? A gente vai comendo uma e depois aparece outra a seguir e a gente acaba por comer as cerejas todas. Mas, porquê? Porque, de facto, a poesia do Carlos Oliveira, que eu conhecia, mas mal, não é? Ou melhor, continuo a conhecer mal, mas conhecia pior do que antes de ter tido esse molde na Faculdade de Letras, percebi que a poesia do Carlos Oliveira era extremamente visual. Aliás, portanto, grande parte dos autores que aprofundam o estudo do Carlos Oliveira dizem isso, não é? É uma poesia quase fotográfica, não é? Em muitos aspectos, sobretudo, se calhar, a poesia a partir da década de 60, não é? Dos últimos livros dele. Portanto, isso sugeriu-me de imediato a possibilidade de trabalhar a fotografia com a obra dele, e depois também tive alguma sorte, não é? Por exemplo, já agora aproveito também para agradecer às pessoas que estão cá da Câmara Municipal de Cantanhede, porque telefonei para a Câmara Municipal, nesse processo todo, telefonei para a Câmara Municipal de Cantanhede, falei com o Departamento da Cultura, já não sei qual foi a pessoa com quem tive o primeiro contacto, já não tenho a certeza de quem foi, mas de imediato, portanto, me disseram que me receberiam muito bem lá e receberam de facto. Portanto, eu consegui, com a ajuda deles, fazer uma visita guiada que eu poderia ter feito na mesma, eventualmente, mas que iria com certeza ser muito mais difícil de fazer, porque teria que andar à procura dos fornos, não é? Portanto, por exemplo, encontrei logo um forno que está a funcionar, não é? Se calhar não era muito fácil
se fosse sozinho tinha que andar a perguntar onde é que ainda há, e se calhar pouca gente saberia onde é que há fomos a funcionar, e que me permitiram visitar a casa na altura. A casa na altura estava ainda a funcionar como centro de saúde. Aliás, tenho algumas imagens que depois não aproveitei, se calhar podia ter aproveitado, em que se vê os doentes, não é? Salas de espera e essas coisas, os consultórios médicos. Não é? Portanto, na altura a casa estava a funcionar provisoriamente como o centro de saúde de Febres, não é? Portanto, as coisas foram surgindo e, portanto, o Carlos de Oliveira é, de facto, estávamos aliás ao bocadinho a apontar aqui no hall de entrada, um dos mistérios para o qual eu ainda não tenho muita resposta, mas se calhar esta exposição, que eu percebi, pode ser que me dê algumas pistas, era o tipo de contacto e de relação que o Carlos de Oliveira teve eventualmente com a fotografia. Não é? Há algumas pistas, não é? Nomeadamente no livro Finisterra, suponho que é aquele que dá mais pistas que possa ter havido. O Finisterra é um livro misterioso para mim, nunca se percebe muito bem se aquilo é autobiográfico, se não é. Acho que é para toda a gente. Portanto, sendo um livro misterioso, não se chega a perceber bem se a fotografia, que aparece quase como personagem no livro Finisterra, e uma série de cenas de que ele fala, nomeadamente um homem que destrói as imagens todas, que é apenas uma, não é? Uma imagem que está na parede, mas todas as outras foram destruídas por ele. Não se percebe muito bem porquê, porque é que ele as destrói. E fala também do laboratório fotográfico, não é? E dos cheiros e das luzes vermelhas, que quem teve a oportunidade de ter contacto com a fotografia há 20 ou 30 anos atrás, não é? Quando trabalhava no laboratório fotográfico, reconhece facilmente. Dá a ideia que ele possa ter tido alguma relação, não sei se pessoal, se familiar, mas nada disso para mim é líquido, transparente. Era uma coisa que eu gostava de esclarecer, escrito em que ele diga a fotografia tal, portanto não há, que eu conheça, não sei se há alguma carta ou algum, em que ele fale disso. Portanto, a fotografia, vocês dirão, e agora o professor Oswaldo dirá, se faz sentido neste livro e se faz sentido relativamente à poética do Carlos de Oliveira. Não é? Isto não é, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não tem nada de biográfico, não é um livro, portanto, de alguma maneira aborda a biografia do Carlos de Oliveira. É um livro meu, não é? A partir dos textos do Carlos de Oliveira. Aparecem alguns dispersos, não muitos, que também não quis abusar, ao longo do livro do Carlos de Oliveira, e acho que não sei se respondi. Sim, muito bem. Obrigado. Bom, então, se me permitem, agora nós aproximamos-nos do fim desta longa jornada em torno de Carlos de Oliveira, não é? Com a exposição, todos os eventos em torno da exposição. Eu queria referir sobretudo os 3 colóquios que se fizeram. O primeiro em Cantanhede, sobre a Gândara e a cultura popular em Carlos de Oliveira. Foi um colóquio excelente, devo dizer, não é, Cantanhede. E, enfim, estamos agora a reunir os textos para depois publicar esses textos com o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede. Depois houve um colóquio no formato mais reduzido em Coimbra, na Casa da Escrita, a antiga casa de João José Cochofeu. É sempre um privilégio entrar naquela casa, não é? Sobre Carlos de Oliveira e a geração na ala realista Coimbra. Aí tivemos sobretudo o privilégio de contar com a presença de Eduardo Lourenço, que estava em grande forma naquele dia. E disse uma série de coisas assim, até às vezes um pouco inconvenientes e tal. Atirou-se ao professor Pedro Pita, grandes discordâncias naquele dia. Então, portanto, foi feito um dia também bastante interessante, e finalmente houve um colóquio já em setembro. Portanto, estes dois foram junho. E este foi em setembro, 15 de setembro, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, sobre a ideia do moderno em Carlos de Oliveira. E foi também um colóquio como o de Cantanhede, com bastantes pessoas a falar. E acho que também foi um colóquio excelente, de excelente nível. E, enfim, eu queria mais uma vez agradecer o apoio que foi concedido a todas essas realizações pelas várias entidades,
Vou tentar referir às entidades, algumas delas, o museu, obviamente, o Museu do Neorrealismo, o Centro de Literatura Portuguesa, a que eu pertenço, e a equipa que trabalhou os espólios e que tem dado apoio a toda esta pesquisa que nós vamos a cabo, a Casa Fernando Pessoa e também, obviamente, em um lugar de destaque, a Câmara Municipal de Cantaneiro, que tem acompanhado sempre todas as iniciativas de uma maneira ou de outra, desde a exposição que estiveram aqui presentes elementos da Câmara Municipal de Cantaneiro. E hoje, então, não é? Temos um lançamento de um livro, já tivemos aqui um lançamento do número da Colóquio Letras e um lançamento de um livro de homenagem à Ângela Oliveira também. E hoje temos um livro diferente, desde logo um livro de fotografia, escrito com cal e com luz, de Renato Roque. Um livro que os amantes de livros como objetos devem estar contentes ao ver este livro, que é um livro de uma manufatura impecável. Um livro bonito e com toda aquela sedução do mundo analógico, não é? Tem textura, tem cheiro, coisa que o digital não tem, não é? Qualquer dia ter. Qualquer dia ter, sim. O digital também qualquer dia deve ter cheiro. Este livro, de facto, é um livro muito curioso. Eu fiquei muito curioso quando me falaram do livro pela primeira vez, do projeto e depois da realização do livro. E é, devo dizer, uma bela surpresa o livro, no seu todo. Há alguns momentos do livro que me parecem particularmente conseguidos, e eu queria então fazer uma breve apresentação do livro, no seu todo, propondo algumas linhas de leitura e depois fixando-me em alguns pontos que me parecem os mais interessantes, mais importantes, ou que fizeram um maior impacto em mim ao ver o livro. Em primeiro lugar, o título do livro. O livro tem um cuidado particular com a sua disposição enquanto livro, porque a folha de rosto é esta, mas antes da folha de rosto já aparece uma fotografia e aparece um poema de Carlos de Oliveira sobre a cal, e o que nós vemos então é um forno preto e branco e uma mulher a assistir ao forno aceso, e depois então é que entramos no título e temos ao cimo provavelmente um subtítulo: Ensaio fotográfico sobre a poética de Carlos de Oliveira. E eu gostava aqui de destacar então duas palavras. Primeiro, ensaio. O ensaio é um género, digamos, literário, mas não apenas literário, é um género de fronteira, não é? Geralmente atribui-se a criação do género a famosa figura do pensamento francês. E a partir daí o ensaio, o essai, é algo que vai acompanhar toda a tradição literária e filosófica europeia, ocidental e não apenas. Por exemplo, nós temos o privilégio, há pouco referi, de ter em Portugal uma grande figura de ensaísta que é Eduardo Lourenço. E o ensaio, que nasce, digamos, na literatura e na filosofia, depois vai se expandir para muitas áreas. Por exemplo, um dos géneros fílmicos mais interessantes para mim é o chamado ensaio cinematográfico. Ensaio-filme, ou filme-ensaio. O filme-ensaio. Você está a pensar num filme-ensaio de Pedro Costa, o realizador português, aquele filme dele, Onde Jaz o Teu Sorriso, que é um filme que ele faz na mesa de montagem com o famoso cineasta franco-alemão, Jean-Marie Stahl, e portanto o que nós vemos é esse cineasta tentar montar um filme com a sua mulher e companheira também, Daniel Louis, e então eles estão ali a discutir se o filme vai ser feito assim, e ele está a filmar aquilo e a ouvir a discussão, e portanto não é bem um filme como nós esperamos que seja um filme, é também uma reflexão sobre o que é exatamente fazer um filme, etc. A capacidade que a figura do ensaio, o género, tem para mudar ou deslocar-se para outras áreas é muito curioso, porque ele começa na literatura, na filosofia, e depois desloca-se para outras áreas. O cinema é uma dessas áreas, mas há outras áreas, e também, com certeza, o ensaio fotográfico, que também é um género que, sobretudo nas últimas décadas, desde, digamos, a desmontagem do edifício aparentemente muito sólido da fotografia, digamos, clássica, até ao pós-guerra, digamos assim, de facto, depois aparece um tipo de fotografia que tem sempre alguma dimensão ensaística. A partir do final dos anos 50,
ou que propõe abordar um objeto de uma forma muito particular. Aqui a particularidade é dada desde logo por dois factos, eu diria. Por se tratar de fotografias sobre a obra de um escritor e por o livro não incluir só fotografias, mas também textos literários. Até mesmo ao fim, o livro não inclui textos de Renato Roque, no fim é que inclui um texto em que o autor apresenta o seu projeto, mas até lá o que nós temos são fotografias e de vez em quando transcrições de breves textos de Carlos de Oliveira. E isto seria um ensaio fotográfico, portanto, usar a fotografia para produzir uma espécie de reflexão sobre, e agora é curioso que não é sobre a poesia, nem a obra, nem a escrita de Carlos de Oliveira, mas sobre a poética de Carlos de Oliveira. E esse é um aspecto curioso e, de facto, eu acho que eu compreendo o que o autor quer fazer, não dizer exatamente a escrita, mas a poética. O que seria, então, a poética de Carlos de Oliveira? Podíamos, talvez, ver a primeira fotografia do livro depois do título. Não é a primeira fotografia do livro, porque a primeira fotografia vem antes do título, mas é a primeira fotografia depois do título. Claro que nós podíamos aproximá-la em certos aspectos desta. Isto é uma fotografia de um forno, portanto é uma fotografia do mundo do trabalho. Esta primeira fotografia também é uma fotografia do mundo do trabalho. E é no mesmo local. No mesmo local, na sua relação com a terra, isso aqui é mais evidente, mas eu queria chamar a atenção para um elemento central da fotografia, que é o instrumento. E aqui o instrumento de trabalho, e aqui nós aproximamos de facto da poética de Carlos de Oliveira, se pegarmos no título da sua obra poética, que é Trabalho Poético. Não é? E portanto estamos aqui a tentar usar a fotografia para refletir sobre um aspecto fundamental da obra de um escritor, que é a ideia de trabalho, e como é que a ideia de trabalho se pode deslocar para um poeta, para um escritor. Haverá alguém que diga imediatamente, isso é conversa fiada, quer dizer, uma coisa é pegar numa enxada e cavar a terra e tirar batatas, ou semear batatas, etc. Outra coisa é estar sentado a uma mesa, em que medida é que isso é trabalho, isso é uma daquelas deslocações metafóricas que o pessoal da literatura faz com muita facilidade. Não é? Mas há ou não aqui alguma coisa que nós podemos aproximar? Para Carlos de Oliveira essa questão é fundamental. Por isso, a versão final da poesia chama-se Trabalho Poético. Há uma carta no Espólio, que foi publicada na Colóquio de Letras, à tradutora italiana, em que ele diz: não quero esse título que está a propor para a minha tradução dos meus poemas em italiano, que seria Descido aos Infernos. Descido aos Infernos é uma coisa que vem de Dante, não é? Da Divina Comédia, e ele diz: se põe Descido aos Infernos, toda a gente em Itália vai achar que eu sou um epígono de Dante, subproduto de Dante. Não, eu decidi que a minha poesia se vai chamar Trabalho Poético, e ele propõe mesmo uma tradução para italiano, que depois Giulia Lanciani não aceita e põe, agora numa oficina poética. Oficina poética, é uma coisa assim. Portanto, a ideia de trabalho é muito importante para ele, e a ideia de trabalho também porque isso implica uma ideia muito importante para a ideologia política dele, digamos assim, no sentido mais lato, uma ideologia fortemente materialista, de contacto com a matéria, de luta com a matéria. Isso seria o trabalho, como estamos aqui a ver, e no caso dele seria a luta com a matéria, que é a linguagem, a matéria verbal. E por isso o ensaio sobre a poética de Carlos de Oliveira, nós percebemos logo do que se trata entrando no livro, não é? Como estamos a assistir a uma espécie de equivalência de poéticas, esta também centrada na questão do trabalho. E há várias fotografias aqui, eu vou dar um salto, ou alguns saltos, há várias fotografias que têm a ver, de novo, com o mundo do trabalho e dos instrumentos. Estão a ver? Ainda sempre nos fornos de cal, mas os instrumentos do trabalho são recorrentes. E, portanto, esse é um elemento que nos ajuda a perceber a pertinência do subtítulo, ou aquela indicação: ensaio fotográfico sobre a poética de Carlos de Oliveira, não é? Esse é um aspecto realmente importante. Há muitos aspectos interessantes neste livro. O primeiro tem a ver logo com isto, que se vê na capa. Como o autor disse há pouco, se ele não tivesse sido acompanhado pelas boas diligências da Câmara de Cantanhede, provavelmente andava ali na Gândara à procura dos fornos e via-se atrapalhado para encontrar os fornos. Porquê? Porque já há poucos. E, portanto, um elemento interessante deste livro é o lado de arqueologia, se quiserem. Arqueologia em sentido lato e especificamente arqueologia industrial e arqueologia dos vários tipos de trabalhos que nós encontramos. O livro tem uma dimensão arqueológica forte, porque esta Gândara também do Carlos de Oliveira
também, quando a enfrentamos hoje, também temos de fazer arqueologia. Não é? Temos de fazer arqueologia, porque não faz sentido, e felizmente a história mudou. Não é? A história mudou. Mas a própria forma, os próprios locais do trabalho, instrumentos, tudo isso mudou. Ou mudou substancialmente. E, portanto, uma dimensão importante deste livro é o facto de nos propiciar esse mergulho arqueológico, desde logo, no mundo do trabalho, dos fornos de cal. Isso vê-se nestas fotografias dos fornos que ainda existem. Aqui, por exemplo, a matéria, digamos, incandescente, não é? Mas eu queria, antes então de avançar, depois desta breve apresentação, chamar a atenção para o seguinte. Este livro, a meu ver, inscreve-se com bastante felicidade naquilo que nós podíamos chamar o espólio fotográfico da Gândara e o espólio fotográfico de Carlos Oliveira. Eu estava há pouco a dizer ao Renato Roque que é uma coisa que existe no espólio e que nós explorámos um pouco na exposição, e eu explorei na minha comunicação em Cantanhede, é um conjunto de fotografias tiradas por Carlos de Oliveira, uma ou duas tiradas por Ângela, na Gândara no final dos anos 40, início dos anos 50. Esse conjunto de fotografias, desde a exposição, eu já voltei aqui ao museu para ver especificamente essas fotografias e apercebi que o conjunto é um pouco mais vasto do que nós pensávamos, elas estavam dispersas por outras pastas, consegui reuni-las, é um pouco mais vasto. Algumas precisariam de ter novas ampliações dos negativos, porque houve problemas. Há um ou outro negativo que não chegou a ser, não temos ampliação, mas provavelmente já não é possível, dada a degradação física do negativo. Mas eu queria chamar a atenção então para o facto de que essas fotografias de Carlos Oliveira parecem ser fotografias bastante programáticas. São fotografias que ele tira no verão, com a mulher, e então nós vemos muitas realidades da Gândara. Vemos as feiras de gado, por exemplo, o gado, tudo isso. Depois vemos as casas e vemos a paisagem. Ou usando o título da Finisterra, paisagem e povoamento. E a paisagem nós vemos o quê? Vemos as lagoas, não é? Vemos as lagoas, vemos a floresta, os pinheiros, etc. e mais algumas coisas. Não vemos o limite, digamos, marinho. Não há fotografias. Ou melhor, há um outro conjunto que eu não sei se é da mesma altura, em que de facto há algumas fotografias que já parecem, mas curiosamente não parecem ter a ver com o que seria mais esperável, com a tocha e os parelhos da tocha, mas talvez mais coisas para os lados das gafanhas, ali dos lados da Aveiro. Não é? Mas, portanto, há um conjunto de fotografias do próprio Carlos de Oliveira, tirado no final dos anos 40 e 50, em que, num regime amador, modesto, no fundo, há já uma cartografia de todo o universo que ele vai explorar, que ele explora nas suas obras. Eu fiz uma comunicação sobre isto no colóquio em Cantanhede, depois tenciono publicar isso, mas precisava de mais um trabalho aqui do museu sobre algumas fotografias que está a ser um pouco difícil devido à dificuldade dos próprios materiais. Depois, o segundo elemento importante desse espólio sobre a Gândara são as fotografias que Augusto Cabrita vai tirar na Gândara no final dos anos 60 para a edição das obras de Carlos de Oliveira na Dom Quixote. Essa edição sai ilustrada com fotografias de Augusto Cabrita a preto e branco. E essas fotografias, várias delas, é como se ele conhecesse as fotografias de Carlos de Oliveira e vai revisitar essa cartografia, embora à maneira de Augusto Cabrita. Portanto, não coincide exatamente, e aí já temos então a praia, o mar, tudo isso. Há aqui uma fotografia sua que é fantástico, porque a gente percebe mesmo como as pessoas entram na Gândara e começam a fotografar as mesmas coisas. Já andei a dizer, e aí é em relação ao Cabrita, não é? Um terceiro momento, eu creio que seria, na minha tese, é o filme de Fernando Lopes sobre a Beira na Chuva, que pressupõe quer o trabalho de Carlos de Oliveira, suponho que Carlos de Oliveira mostrou as fotografias dos anos 40 e 50, quer as fotografias de Augusto Cabrita do final dos anos 60. Os primeiros planos da Beira na Chuva, quando ele mostra os palheiros de tocha, vêm diretamente das fotografias de Cabrita. Deviam ser quase fotografias de Cabrita transpostas para o cinema
para o filme de Fernando Lopes. Não é? E depois temos, nos anos 80, talvez, o trabalho importante feito na Gândara, também em torno de Carlos de Oliveira e da Gândara, pelo professor Vital Moreira, não é? Foi objeto da exposição em Cantanhede, há bastantes anos, e foi também objeto de edição, há uma edição da Câmara Municipal, com fotografias de Vital Moreira sobre a Gândara e Cantanhede, e aí também temos essa ligação à própria Coimbra, à revista Vértice. A revista Vértice fez um número muito importante com o Carlos de Oliveira Mau. Vital Moreira é uma das pessoas que trabalham nesse número, com José Manuel Mendes e outros, e mais tarde ele tem esse lado que a política, suponho eu, colocou para muito segundo plano, de fotógrafo, não é? Ele tinha um espólio fotográfico bastante razoável. Ele fez essas fotografias da Gândara, creio que dos anos 80, e eu diria que o último momento desse espólio são as fotografias de Renato Roque. E acho este percurso bastante interessante. Aliás, no colóquio em Cantanhede eu desafiei a Câmara de Cantanhede a pensar em reunir parte substancial de todo esse espólio e fazer essa história da fotografia da Gândara, que se cruza muito com a fotografia da obra, ou a propósito da obra de Carlos de Oliveira, e eu gostava de facto, colocar o trabalho de Renato Roque nesta sequência, que eu não sei se tem inteira consciência, ou se... Não, mas eu acho que faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Posto isto, então, eu queria apresentar rapidamente o livro em 4 ou 5 pontos. O primeiro eu já apresentei, no fundo, a questão da poética, o trabalho, os instrumentos, ou como eu dizia há pouco, a propósito daquela fotografia da pedra de cal incandescente, não é? Alguma coisa que também podíamos ver, algum elemento muito importante da obra de Carlos de Oliveira. Aqui podemos pensar numa coisa que muitas vezes as pessoas não são muito sensíveis, que é um lado que às vezes há alucinatório e incandescente na poesia dele, e isso aparece muito bem, por exemplo, logo desde Descida aos Infernos, o grande poema, e Eduardo Lourenço sempre chamou a atenção para isso, para o facto de que há uma imaginação, às vezes, completamente perturbada, excessiva, alucinada, que nós muitas vezes não reconhecemos por causa dessa pré-determinação da ideia de trabalho poético e tudo isso. Mas esta fotografia acho muito emblemática disso, embora, obviamente, eu acho que a grande fotografia desta primeira parte do livro é a fotografia do forno. E eu queria chamar a atenção para ela, a que está na capa do livro. É uma fotografia magnífica e, de certo modo, ela regressa mais do que uma vez ao longo do livro. Há ecos desta fotografia e outras fotografias e eu queria chamar a atenção para isso. Porquê o forno? Porque o forno implica também uma coisa importante, e já citei esse texto de Carlos de Oliveira, a descida, de certo modo a descida aos infernos, não é? E porque a fotografia do forno vai bater certo, por exemplo, com as fotografias que Renato Roque tirou, também arqueológicas, daquelas casas com aquele tijolo típico da Gândara. E depois, porque esta fotografia é uma fotografia fantástica do ponto de vista da textura e do cromatismo, e isso de facto regressa, digamos, um pouco mais à frente. Depois o livro encadeia, digamos, uns temas nos outros, não tenho tempo para falar de tudo. Na página 26, através de um texto do Dr. Ministro Feiticeiro, passamos do forno e do mundo do trabalho para esse outro espaço fundamental da obra de Carlos de Oliveira, que é a casa familiar, a casa de uma família que acaba. Esse aqui é o ponto trágico da obra de Carlos de Oliveira: a família acaba, não se consegue reproduzir, ou então reproduz-se e o filho não garante de facto o futuro nenhum para a família, porque há uma criatura perturbada, ou doente, etc. E a família acaba. E esse é de facto o ponto trágico que percorre toda a obra, a ideia de uma reprodução que não se sustenta. E então temos as fotografias da casa, ainda a Casa de Febres a ser instalada, não é? Eu queria chamar a atenção para outro aspecto muito conseguido desta parte, que é a exploração, mais uma vez, das texturas, neste caso de papel de parede, e a sugestão que o papel de parede dá para esse universo doméstico, familiar, abafado e abafador da obra de Carlos de Oliveira. Acho que isso está muito bem conseguido nestas fotografias.
Depois passamos, através de um outro texto de Carlos de Oliveira, à floresta. Cada passo, livro, acaso, opção, paixão me levou sempre a uma floresta. Ele depois fala da floresta inicial, a Amazónia, onde nasceu, em Belém do Pará, até à floresta de que não se regressa, etc. E aqui é que acontecem coisas curiosas que o Renato Roque, pela conversa que tivemos, desconhece, e há uns quadros têm de desconhecer, porque não conhece o espólio fotográfico que está aqui, é que estas fotografias iniciais muito bonitas, não é? De Lagoas, da Gândara, etc., há duas ou três fotografias de Carlos de Oliveira que exploram exatamente este tipo de espaço. Não é? Isto é muito curioso, uma pessoa chega à Gândara e há uma certa lógica do espaço que se vai impondo, não é? E Carlos de Oliveira fotografa essas lagoas. Nós encontramos depois fotografias também de Augusto Cabrita sobre essas lagoas. E agora Renato Roque volta a esse espaço e faz algumas fotografias também magníficas, com sugestões impressionistas. Esta fotografia, com estas ervas que nascem da duna, também é algo que se impõe a quem caminha naquelas dunas da Gândara, e também há fotografias muito curiosas em que também se explora este aspecto em Augusto Cabrita, por exemplo. Seria interessante um dia a gente fazer uma exposição, um confronto, lado a lado, de fotografias dos vários fotógrafos da Gândara com estes aspectos. E depois então, finalmente, a última secção é a Casa Gandaresa. É a Casa Gandaresa, já praticamente em ruínas, não é? E aqui eu gostava de que olhasse para estas duas fotografias, não é? Das casas com as paredes naquele tijolo. E a minha sugestão é que regressássemos in mente, ou até mesmo vendo, à fotografia do forno, não é? Porque de facto há aqui alguma coisa que atravessa o livro e que vai criando uma espécie de rimas internas. E depois uma das grandes fotografias deste livro. Esta fotografia, numa parede, como se falou aqui da minha colega Rosa Martelo, eu gostava de chamar a atenção para uma tese da Rosa Martelo, para um ensaio da Rosa Martelo, que ela retomou no colóquio na Casa Pessoa, sobre o diálogo importante entre Carlos de Oliveira e o pintor Paul Klee, uma das grandes figuras da pintura moderna. Não é? Os ensaios de Paul Klee foram muito importantes para Carlos de Oliveira. A Rosa Martelo tem feito esse levantamento. A própria pintura de Carlos de Oliveira, um abstracionismo moderado, tem sugestões de Paul Klee. E isto, acho eu, podia ser um quadro de Paul Klee, com estas manchas ali, não é? Esta lição da textura, do cromatismo esparso, etc. De facto, achei esta fotografia muito feliz também por causa disso. O livro termina com uma encenação. Este é o retrato que está, vão ver lá em cima. É um dos melhores retratos de Carlos de Oliveira, por Lima de Freitas, está agora na casa em Cantanhede. E aqui está ainda meio tapado na fotografia. Eu posso contar a história? Sim, força. Portanto, na altura fui com o auxílio das pessoas da Câmara Municipal, fui de alguma maneira procurando aquilo que existia e tive a oportunidade de visitar vários espaços, desde a casa até aos armazéns onde estava guardado o mobiliário, né, que também aparece aí em algumas fotografias. Portanto, o mobiliário estava, portanto, guardado à espera de oportunidade para regressar ao sítio que tinha direito, estava embrulhado em plásticos. E esse quadro estava guardado, se eu não me engano, na Casa da Cultura, não é? Na Casa da Cultura. Estava todo embrulhado, não estava assim. Estava todo embrulhado nesse plástico das bolinhas, não é? De proteção. E na altura, portanto, em que se começou a abrir o objeto, ele começou por ser colocado assim em cima da cadeira. E eu lembro perfeitamente que eu ia fotografar assim, e acho que foi, não sei qual dos dois é que foi que estava comigo nessa altura, já não se lembro.
Um dos dois estava comigo na altura e fez menção de que eu ia fotografar a tirar o plástico. Eu disse, deixa estar que a senhora está bem. Portanto, a encenação não foi feita por mim, ela aconteceu realmente à minha frente e eu fotografei com o quadro portanto, coberto ou semi-coberto, que de alguma maneira torna a personagem do escritor mais enigmática, não se percebe muito bem quem é que está por trás, não é? E depois também tenho uma fotografia, também tive o cuidado de tirar a fotografia sem plástico, também tenho essa, mas... essa não usou. Essa não usei. De facto termina então com este retrato, enfim, meio enigmático, e depois termina mesmo com uma fotografia de uma outra encenação, de um fóssil, e aqui um extraordinário poema de Carlos de Oliveira que se chama Fóssil. Num certo sentido, isto também é um retrato de Carlos de Oliveira, o fóssil, e a forma como ele via a nossa presença no mundo, não é? Como qualquer fóssil, enfim, dura muito mais do que qualquer ser humano, e como ele diz num outro poema, aquilo que vai restar do ser humano é o cálcio, cal, aquilo que de nós fica fossilizado, não é? E portanto isto é de facto uma forma muito inteligente de acabar um livro sobre a poética de Carlos de Oliveira, porque isto é de facto uma declaração muito importante da poética de Carlos de Oliveira. Cálcio, cal, fóssil, escrito com cal e com luz. Uma última nota para terminar é que, de facto, a partir de uma certa altura, Carlos de Oliveira, quando nós apreciamos agora estudar o espólio, num aspecto muito curioso e obsessivo, com muitas coisas dele, maníaco, é que ele fazia listas de palavras de escritores. Quando começava a estudar um escritor, estudava o vocabulário. Vão poder ver lá em cima as listas de palavras de Cesário Verde, que era uma obsessão para ele. Há uma certa altura que ele começa a ler dia e noite Cesário Verde e depois faz listas do vocabulário de Cesário Verde. E faz essas listas e depois a certa altura essas listas começam a entrar na obra dele. Há uma expressão que ele usa várias vezes na obra que é atração vocabular. Como umas palavras atraem outras. E cria-se uma rede de vocabulário. Não é? Olha, há uma fase na obra de Carlos de Oliveira, a crítica fala disso, ou seja, a passagem do primeiro ao segundo Carlos de Oliveira. Mas ali pelo final dos anos 60, e os anos 60 de facto foram anos de grande deslocação interna na obra, etc., uma coisa que muda e nota-se é o vocabulário. E quando ele publica os grandes livros que publica em 68, 69, sobre o lado esquerdo, o vocabulário muda. Por exemplo, aparece muito o vocabulário da área, sei lá, da mineralogia, mas também aparece o vocabulário da área da química fotográfica. A ideia de que, como se diz num poema famoso, numa pura suspensão de sais, revela a minha vida, uma coisa assim. A ideia de que a revelação do processo químico da fotografia é também uma revelação do ser, não? O Renato Roque falava da fotografia analógica e do laboratório. E, de facto, quem esteve alguma vez num laboratório de revelação de fotografia, quando a fotografia ganhava forma no líquido, aquilo era realmente mágico. Por um lado, era completamente científico, não é? Mas, por outro lado, é física e química. Mas, por outro lado, era metafísica. A gente vê aquilo a emergir e nem acredita. Alguma coisa que tem a ver, assim, da ordem da magia. É a revelação, não é? Uma palavra muito ambígua. Revelar uma imagem e revelação ao mesmo tempo. E eu creio que a partir de certa altura essa linguagem é muito forte na obra dele, na poesia dele, e quando se chega à Finisterra, então todas essas ambiguidades explodem. Porque, por um lado, temos essa linguagem da revelação, essa linguagem da ciência, por outro lado, temos a magia que acontece em Finisterra, o milagre, tudo isso aparece ao mesmo tempo. E a palavra revelação, acho que condensa tudo isso. Enfim, só para dizer que faz todo o sentido este trabalho. Acho que as entidades que apoiaram este livro fizeram muito bem. Eu estava, quando falaram do livro, eu fiquei assim, bom,
Ok, vamos lá ver. Mas de facto há aqui fotografias muito reveladoras do universo de Carlos de Oliveira, da poética de Carlos de Oliveira, e é de facto um livro que se lê como um ensaio. Como um ensaio que percorre com bastante inteligência alguns dos espaços fundamentais da obra. E pergunto agora se deves fazerem umas perguntas ao Renato. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras amigas. Eu estaria aberto às vossas perguntas. Se não houver perguntas, há uma coisa que foi dita aqui pelo professor Arnaldo Silvestre, sobre a qual eu gostaria de dizer alguma coisa. Mas, se entretanto houver alguma pergunta. Claro que muitas vezes estas apresentações de livros que são problemáticas porque as pessoas vêm assistir mas não conhecem o livro. Não conhecem o livro. E portanto têm alguma dificuldade em falar sobre um objeto que outras pessoas estão a falar, mas que lhes é completamente desconhecido, não é? Portanto não fazem a mínima ideia do que é exatamente o objeto. Portanto é uma relação complicada. Mas se quiserem fazer alguma pergunta sobre questões relacionadas com o livro, o que é que seja, se eu souber responder, respondo, se não souber, não sei. Só uma pergunta exterior ao livro, de alguma forma, mas com ligação. Porquê tem uma ligação à Gândara e à... Não, eu já respondi essa pergunta, mas acho que foi antes de entrar. Mas posso dar uma resposta muito sucinta. Eu praticamente não conhecia a Gândara. Não é? Conhecia algumas localidades da Gândara, mas nunca tinha feito nenhum trabalho fotográfico na Gândara, efetivamente. Eu cheguei à Gândara através do Carlos de Oliveira. Portanto, foi o Carlos de Oliveira que me levou pela mão a mostrar a Gândara. Mas esse aspecto, se me permitem, é um aspecto muito interessante, porque eu acho que muita gente conhece a Gândara através do Carlos de Oliveira. Não é? Muita gente conhece a Gândara. Aliás, desculpe mesmo a interrupção, mas quando foi do Colóquio de Cantanhede, eu disse a um colega aqui da Universidade Nova, que foi lá, e de quem sou bastante amigo, o Gustavo Rubim, disse: olha pá, se quiseres, aparece em Coimbra antes e a gente vai almoçar, depois vamos lá. Disse: não pá, eu vou indo que eu quero ver a Gândara, já escrevi um monte de coisas sobre o Oliveira, não conheço a Gândara. E ele disse cá para mim: então o gajo agora vai andar 1 hora ou 2 de carro na Gândara para conhecer aquilo e vai-se convencer que ao fim de 2 horas de andar de carro conheceu a Gândara. Mas esse é um aspecto anedótico. Agora, o aspecto realmente interessante é uma pessoa que já escreveu bastante sobre Carlos de Oliveira, não conhece a Gândara e, portanto, a Gândara que tem na cabeça é a dos livros de Carlos de Oliveira. Não é? E eu acho isso muito poderoso. Isso para mim, e como professor de literatura, mostra uma coisa muito importante, que é o poder da literatura. E, mais altamente, o poder da linguagem. Nós desprezamos isso muito. Não é? Descrições verbais têm muito poder sobre o mundo. Às vezes achamos que não é? Mas não, tem muito poder. Por exemplo, eu uma vez disse a uma colega minha de Geografia lá da Faculdade que fez uma peça sobre a Gândara e eu fui ler, não fiquei muito entusiasmado, mas eu disse: e a hipótese de que a Gândara foi inventada pelo Carlos de Oliveira? Ela ficou assim, não conseguiu meter aquilo no sistema. Eu não estava a dizer que não havia uma Gândara, estava a dizer que, em grande medida, a ideia de que há uma região com a consistência, a descrição, etc., não é assim tão antiga. Não é assim tão antiga. Se forem lá para os arquivos séculos XIX, XVIII, XVII, isso não é assim tão antigo. Mas tornou-se indiscutível a partir do momento em que há a obra de Carlos de Oliveira. Porque se é indiscutível, há uma descrição que faz mundo. E muitas vezes não bate certo. Não bate certo. Uma das grandes experiências que eu tive há uma série de anos foi na Escola de Febres. Tinha lá um colega, que infelizmente até morreu pouco tempo depois disso. E ele convidou-me para ir lá para que era um aniversário da Escola de Febres, não sei quantos anos era, para falar aos professores todos sobre a obra de Carlos de Oliveira. É uma coisa um bocado assustadora, os professores todos. De modo que eu fui falar de astronomia, mineralogia e tal, porque o Carlos de Oliveira tinha uma obsessão com a astronomia, os planetas e tal, vários aspectos, história, que dava para todos os professores. E no fim levanta-se um professor e diz-me assim: olha, gostei de ouvir, mas eu tinha uma coisa a dizer, eu sou aqui da Gândara e leio há muitos anos o Carlos de Oliveira. É uma coisa que eu não percebi na Casa da Duna, que é o latifúndio. Aqui não há latifúndio.
pequeno latifúndio. Como é que ele cria aquele latifúndio na Casa Natura? O Gustavo Rubinho fez uma intervenção muito interessante no colóquio de Cantanhede em torno dessa questão. Mas, quer dizer, a possibilidade que a obra não descreve corretamente e uma pessoa que lá está, que reconhece a Gândara através da obra e precisa daquela descrição para dizer que há mesmo Gândara, etc. E depois, mas de vez em quando não bate certo. Mas desculpa a interrupção. Pois, o texto da Rosa Maria Martel também fala um bocadinho disso. A possibilidade de inventar. Que aquilo não é Gândara real, mas é uma Gândara inventada pelo próprio Carlos Oliveira. Mas a Gândara é... Aquilo que nós chamamos, que o nome chamam Gândara é sempre uma invenção a partir de certos dados, não é? Claro. É uma coisa, não é? Estava eu a contar, eu conhecia algumas coisas de Carlos Oliveira, mas também nunca tinha feito um trabalho de fundo sobre a obra de Carlos Oliveira, até porque a minha área de formação, como também já disse aqui, não tem nada a ver com a literatura. E, portanto, foi no contexto do estudo da obra de Carlos Oliveira que me surge a ideia de fazer não só um trabalho sobre a relação, portanto, também escrito, também tenho, portanto, esse tal, onde veio aquele ensaio também dos neorrealistas e da fotografia, etc. Mas que sugeriu-me imediatamente a possibilidade de fazer fotografia a partir da poesia que ele escreveu. E depois as coisas foram acontecendo. Portanto, eu não conhecia a Gândara, visitei a Gândara com a colaboração e com a cumplicidade e com a simpatia das pessoas da Câmara Municipal que me receberam e que me levaram aos sítios, não é? Tornaram muito mais rápido, muito mais fácil eu redescobrir os locais importantes do ponto de vista da obra, os fornos, as pedreiras, portanto, as casas gandaresas, portanto, vários exemplares, portanto, característicos da casa gandaresa, etc. Portanto, se tivesse que fazer isso... Acho que faltaram as casas de dança. As pessoas que levaram o Renato Roque não eram dançar. Porque há ali um núcleo em Ançã que o Cabrita explorou muito, que é aquela casa senhorial gandaresa, a alta burguesia gandaresa, que é talvez a mais aproximada do que seria o quase latifundiário ali da zona, não é? Portanto, não sei se consegui responder. Tentei encurtar um bocadinho a resposta que dei há um bocadinho para não estar. Mas, portanto, não tinha qualquer relação nem familiar, nem afetiva, anterior com a região da Gândara ou com o concelho de Cantanhede. Também só conheço a Gândara pelo Carneiro, nunca lá fui. Mas vale a pena ir, além de mais come-se lá muito bem. Tem um bom leitão. Tem as coisas. A chanfana. Tem a merenda gandaresa. Se me permite só, a propósito do que disse o professor, a propósito da avaliação das pessoas da Gândara, que lendo a obra e é sobre a Gândara inventada ou recriada na cabeça do Carlos Oliveira, passa-se o mesmo aqui com os nossos escritores. E há uma guerra, agora já está mais diluída com os anos, mas, por exemplo, em relação ao Redol, em relação ao Álvaro Guerra, a visão que eles davam, por exemplo, a história dos 3 cafés do Álvaro Guerra, ou obviamente, as descrições dos vários livros do Redol que se passam aqui, em que as pessoas questionam porque conhecem, porque se identificam com personagens que ele lá põe, não é? E depois, não era nada disso e tal. As pessoas constantemente questionam isso. E essa reinvenção, apesar que nós também reinventamos, como diz o professor Intelano, não é? É a nossa versão também. Peço a desculpa de... Mas queria dizer... Mas agora o Nuno quer... Antes desse fecho, uma partilha. Sobretudo uma partilha face à proposta de trabalho que o Renato Roque nos traz. O que para nós, e na sequência do que dizia o professor Osvaldo, o que para nós poderia ser um conjunto de fotografias de certa forma banais ou usuais, porque são do nosso cotidiano, de certa forma. Felizmente ou infelizmente, muitas das fotografias que fez e que constam também deste trabalho já não as consegue mais fotografar, foram registros de um determinado momento também da própria evolução da Casa Carlos de Oliveira, que hoje está completamente transformada, e são marcantes também por assinalarem um período daquele edifício. Mas dizia eu, o
o que de muitas fotografias com alguma regularidade ou proximidade com o que fazemos, eu e o colega Carlos, com certeza, ver hoje aqui este resultado e vê-las transformadas de um ponto de vista artístico, e aqui o artístico também com uma dimensão eclética que vai desde o trabalho fotográfico à literatura e a outras dimensões, é também muito gratificante. E para quem não conhece a Gândara, lançando já também o desafio para que sempre que queiram visitar Cantanhede e conhecer a realidade da Gândara, Baixo Mondego e Bairrada, que funciona ali como um triângulo muito interessante, façam um favor, que teremos muito gosto em acompanhar-vos, mas esta dimensão de que o trivial quase, com outra perspectiva, com outra objetiva, se transforma aqui com outro encadeamento e do ponto de vista artístico de excelência. Eu queria ler o seu artigo sobre o Mário Dionísio e a fotografia neorrealista, depois Mando. Ele irá ser publicado nas atas do... Sim, mas isso ainda pode mandar. Posso mandar, não tem problema. Sabe que nos anos 80, no JL, um indivíduo que teve muita importância no estudo da fotografia em Portugal, António Sena, depois publicou aquela história da imagem fotográfica na Porta Editora, tinha criado em Lisboa aquela coisa da éter, vale tudo, menos tirar olhos, ainda comprei lá umas fotografias naquela altura. O António Sena escreveu alguns artigos no JL sobre a fotografia em Carlos Oliveira e sobretudo na Finisterra. Ele fez algumas tentativas para enfrentar isso. O que eu conheço, escritos mais importantes aliás, foi uma das minhas fontes nesse artigo, talvez a mais importante, são do Alexandre Pomar. Sim, claro. O neorrealismo, o Pomar é fundamental, e também a Emília Tavares. Também, sim. Também foi feito algumas coisas interessantes. Eu só para, antes de me calar, deixo chamar a atenção para uma fotografia que aparece aqui a toda altura, que é uma espécie de corte geológico. Esta imagem do corte geológico é muito importante em Carlos de Oliveira. Há várias secções da obra que fazem isto, várias passagens da obra que fazem isto, em que ele produz um corte geológico para mostrar, digamos assim, a fundura do tempo. E como o ser humano está aqui assim, na pontinha, como se fosse uma ervinha irrelevante. E faz isso. Podemos dar muitos exemplos, mas há um exemplo inesquecível num capítulo de Pequenos Burgueses, na versão final reescrita, um capítulo em que se descreve uma viagem de um automóvel que vai até a aldeia ou à vila da Gândara apanhar um indivíduo e aquele automóvel leva à polícia política do regime. E ele até descreve o automóvel como uma espécie de um araniço, uma aranha que vai por ali fora, aquelas estradecas e tal, até chegar à vila e levar o indivíduo. E a certa altura ele descreve a passagem do automóvel numa estrada muito estreita e a parede cortada a pique, até para passarem os carros. E ele demora-se a descrever, a fazer o corte geológico. E isso é realmente uma coisa, uma imagem quase metodológica na obra dele, para mostrar muitas coisas. Por exemplo, uma obsessão dele a partir da leitura de um livro do padre, aquele livro do padre sobre Gândara, em que o padre punha a hipótese de haver florestas enterradas no subsolo da Gândara, e isso mostraria toda a história geológica. Isso também serve para isso. O corte geológico serve para ver a sedimentação dos materiais e a história imemorial daquela zona, quando era tudo mar, etc. As conchas, os fósseis, tudo isso. E no filme de Fernando Lopes, A Beira na Chuva, que é um filme de facto extraordinário, mas há pelo menos um ou dois planos em que Fernando Lopes filma A Beira na Chuva a partir das obras do fim dos anos 60. Ele tem na cabeça nitidamente os Pequenos Burgueses reescritos, micropaisagem, etc. E há 2 ou 3 planos de corte geológico também. Lendo A Beira na Chuva, aquilo não faz sentido. Não faz sentido. E, portanto, é nitidamente uma apropriação posterior, de coisas posteriores na obra, para nos ajudar a perceber melhor essa obsessão com a dimensão física, geográfica e, sobretudo, geológica do mundo.
Carlos de Oliveira, por isso achei muito curiosa esta fotografia que me propõe esse comentário. E pronto. Não sei qual era o comentário. Aquilo que eu queria dizer, portanto, a ligação a uma coisa que falou, que me deixou extremamente curioso e porque também se liga a outra coisa em que eu estive envolvido há pouco tempo atrás. Ou seja, eu, o ano passado, no quadro destas coisas que vou fazendo e que vão acontecendo um bocadinho por acaso, a partir de um trabalho que estava a fazer sobre o Mirandês, dei de caras com o Leite Vasconcelos. O Leite Vasconcelos é uma personagem fascinante, não é? Que eu conhecia mal, tinha ouvido falar no senhor, sabia que ele estava ligado à etnografia e eventualmente à arqueologia, mas não fazia a mínima ideia de quem era o Leite Vasconcelos. E depois fui, nesse processo de desenterrar, por assim dizer, o Leite Vasconcelos, estabeleci uma ligação com uma pessoa da Faculdade de Letras, de Lisboa, o professor Ivo Castro, não sei se conhece, ligado às linguísticas, portanto, a área da linguística é uma das muitas áreas que o Leite Vasconcelos trabalhou e estudou, porque ele é assim uma espécie de renascentista do século XIX e da primeira metade do século XX, porque ele escreveu, acho que mais de 300 livros, 300 obras, estão publicadas e muitas por publicar, em todas as áreas e mais algumas, que vão desde a linguística, a arqueologia, a etnografia, recolhas de contos populares, etc. Até tem um livro, tem livros para, às vezes até nós ficamos fascinados como é que se consegue fazer um livro daqueles. Por exemplo, eu tenho um livro sobre o formato das barbas em Portugal. Portanto, a história das barbas e as várias barbas e o que é que elas tinham a ver com as condições sociais e tal. Não é? E há uma história até muito curiosa, posso contar já agora para acordar as pessoas que estejam meio adormecidas. Esta história foi contada pelo professor Ivo Castro no Foro há pouco tempo, num colóquio relacionado com aquilo que eu estava a falar antes. Ele contou uma história do Leite Vasconcelos, que a determinada altura, um amigo do Leite Vasconcelos, que eu já não me lembro quem era, mas também era uma pessoa importante na altura, eventualmente diretora da Faculdade de Letras, ou o que é que seja, era uma pessoa, portanto, de referência cultural e intelectual na década de 40 ou 50, ia a passar numa rua em Lisboa e viu um aglomerado de pessoas com polícias e no meio estava o Leite Vasconcelos. E ele parou o carro e foi ver o que é que se passava, se havia algum problema com o Leite Vasconcelos. E os polícias queriam levar o Leite Vasconcelos preso. E ele começou a dizer, não levem preso, este professor Leite Vasconcelos, professor na Faculdade de Letras, é um eminente intelectual, deve ter havido aqui algum equívoco, não tem nada que levar preso o Leite Vasconcelos. E o Leite Vasconcelos virou-se para ele e disse, deixa-me levar preso. E então havia lá uma senhora velhota, que era quem criava aquele tumulto todo e que dizia que o Leite Vasconcelos a tinha insultado e que o Leite Vasconcelos tinha posto a mão. Ele pôs-me a mão, esse desgraçado. E tinha chamado a polícia que ele lá preso o Leite Vasconcelos. E então o Leite Vasconcelos lá contou a história ao amigo, o que é que se tinha passado. Ou seja, ele andava a fazer esse livro das barbas. E a mulher tinha barba. E como a mulher tinha barba, ele pôs a mão para ver se a barba era postiça ou se era verdadeira. E então ele estava a explicar que não teve intenção nenhuma de insultar a senhora, que ele queria era ver se a barba era verdadeira, porque era um exemplo concreto de barba de mulher, e ele se calhar queria pôr aquele exemplo no livro. Até uma história curiosa acerca do Leite Vasconcelos. Mas tudo isto a propósito de quê? O espólio do Leite Vasconcelos é uma coisa enorme. Ele quando morreu, a casa não era dele, e portanto reuniu-se o espólio dele e ele deixou, portanto, em herança algumas portanto, orientações de quem é que devia tratar do espólio. E segundo diz o professor Ivo Castro, que conhece melhor o processo que eu, ele ao deixar aquilo tudo muito bem estipuladinho foi um dos grandes problemas, porque dividiu o espólio por várias pessoas, depois aquilo criou um problema, não se conseguiu de alguma maneira tratar aquilo de uma forma correta. Neste momento o espólio que existe está dividido em dois grandes núcleos. Há um núcleo que está no Museu de Arqueologia, portanto, em Lisboa, junto aos Jerónimos, não é? Que está, portanto, que foi separado e está guardado em pastas. Não é?
em pastas. Pelo menos está guardado em pastas, aquelas pastas que têm condições para guardar documentos, protege das umidades, etc. Portanto, está devidamente, como se faz aqui, está devidamente acondicionado. Mas ninguém sabe muito bem o que é que lá está, realmente. Eu tenho algumas histórias que confirmam isso. E depois, o espólio que está na Faculdade de Letras, portanto, em teoria, teriam sido divididos em função do tipo de documentos, mas também a gente vai chegar à conclusão depois que não foi bem assim, porque há documentos parecidos nas várias áreas. Por exemplo, linguística, eu encontrei documentos do mirandês, quer num sítio, quer no outro. Portanto, aquilo não está muito bem dividido. Mas o material que está na Faculdade de Letras, que são umas dezenas de embrulhos, embrulhados naquele papel de embrulho, não é? Com cordel, e que tem por fora uma pequena legenda dizendo, por exemplo, material de viagem, ou material de etnografia, ou material dos Açores. Assim, tem uma legenda que diz mais ou menos o que é que lá está dentro. E o professor Ivo Castro, na sequência da relação que a FAM foi estabelecendo e que se foi fortalecendo rapidamente por recado, nessa altura, portanto, há um ano atrás, convocou-me para a abertura de alguns pacotes, que nunca tinha sido aberto. Os pacotes estavam lá e ninguém tinha aberto aquilo. E, nomeadamente, abrir alguns pacotes que poderiam ser interessantes, a partir do que estava escrito na legenda. E ao abrir alguns pacotes, uma das coisas que nós portanto, encontramos e que nos surpreendeu foi muita fotografia. Ou seja, encontramos centenas de fotografias, álbuns de fotografias, grande parte delas sem qualquer informação de quem é, portanto, muito retrato. A maior parte das fotografias são retratos de personagens, algumas têm uma informação na parte de trás da fotografia que identificam quem é o fotografado, e muitas não se sabe sequer. Portanto, teria que haver um trabalho agora, se quisesse fazer de levantamento para saber quem é aquela pessoa. De todo tipo, desde amigos, correspondentes, afilhados, etc., das viagens, portanto, muitas fotografias. E na altura em que a gente descobriu aquilo, eu disse ao professor Ivo Castro que aquele material fotográfico por si só dava uma exposição muito interessante. E ele acatou a ideia. E, portanto, nós fizemos uma exposição no final do ano passado, que não tinha só fotografias, mas que era centrado sobretudo nas fotografias, na Faculdade de Letras de Lisboa, e depois essa exposição viemos para a Faculdade de Letras do Porto. Que no fundo é apenas uma abordagem da obra do Leite Vasconcelos e sobretudo do ponto de vista do professor Ivo Castro. Ele tentou que fosse isso, e esperemos que ele tenha sucesso nisso, uma forma de chamar a atenção para todo esse espólio que está completamente por tratar. Portanto, o que está na Faculdade de Letras são dezenas de embrulhos. Nós abrimos meia dúzia deles, aqueles que nos pareciam mais promissores, nomeadamente porque eu estava na altura a trabalhar a questão do mirandês, mas há umas dezenas de embrulhos que estão por tratar e por documentar. E há depois todo o material que é muito mais portanto, no Museu da Arqueologia, portanto, em Belém, que são muito mais pastas, muito mais material, que está de facto, pelo menos está bem acondicionado. Portanto, eles dividiram aquilo por pastas e está bem acondicionado, mas realmente eu tenho algumas histórias de quando lá fui fotografar, porque também fiz umas fotografias lá desse material. Precisamente um dos objetivos disso foi fazer a exposição que nós fizemos em Lisboa e depois no Porto sobre o Leite Vasconcelos, sobre a fotografia ligada ao Leite Vasconcelos. Isto porquê que eu estou a falar disso? Estou a falar nisso porque eu gostaria muito de olhar para esse material fotográfico do Carlos de Oliveira, que isso poderia eventualmente poder ser um ponto de partida para alguma coisa interessante. Portanto, não conheço, não é? Portanto, suponho que ele nunca mostrou isso publicamente, está a mostrar a alguns amigos, não é? Eu sei que quer o Carlos de Oliveira, quer o Eduardo Dionísio, e sabia porque há referências textuais disso, a determinada altura fizeram fotografia, não é? O Eduardo Dionísio, desculpa, Eduardo Dionísio é filha dela, já estou a baralhar o nome da filha. O Mário Dionísio
As fotografias, portanto, neste momento podem ser, estão acessíveis na Casa da Achada, portanto, no Centro Mário Dionísio. O Carlos Oliveira, eu também tinha algumas referências, aliás, as próprias referências ao processo fotográfico que ele faz precisamente no Finisterra, não é? Há ali uma série de referências até à química da fotografia e aos laboratórios, etc., que sugerem que eventualmente ele possa ter tido alguma relação com a fotografia, mas foi uma coisa que eu nunca consegui esclarecer bem se isso aconteceu, se não aconteceu, mas pode ser que tenha acontecido. Portanto, essa relação com a fotografia do Carlos Oliveira, as fotografias não as conheço, nunca vi, acho que nunca foram publicadas lá nenhum, não é? Portanto, eram fotografias familiares, não é? Fotografias privadas dele, que só agora depois da morte dele e da morte da mulher, não é que podem eventualmente ser vistas. Portanto, eu já me perdi um bocadinho, mas eu estava a dizer que essa questão das fotografias do Carlos Oliveira podem ser uma coisa interessante. De facto, eu gostaria de um dia poder ter esse material. Doutor Odete, deixa-me com um bocadinho mais de calma. Eles foram recentemente, digamos, nós fizemos uma reclassificação, porque estavam em várias pastas, eu pensava que era só uma, depois encontrei outra, mas não consegui estabelecer a conexão entre todas. Parecem coisas ligeiramente diferentes, não sei se estão períodos diferentes. Enfim, não são fotografias eu diria extraordinárias, também não é isso que está em causa. A verdade é que é uma espécie de uma cartografia da região e muito premeditada, quase programática. E há uma ou duas fotografias realmente extraordinárias. Há uma fotografia de uma casa na Duna, que é uma coisa absolutamente incrível. Não? É realmente uma casa enterrada numa duna, ou a duna a tomar conta da casa, uma fotografia extraordinária. Enfim, mas isso. Não sei se essa estará ali em cima. Se calhar podíamos então agora, não sei se ninguém mais quiser intervir, podíamos agradecer ao Renato pelo seu trabalho e o livro, e às entidades apoiantes para a edição do livro, e podíamos então agora ir fazer a visita da exposição. Muito obrigado.